Começando então nosso Zoomcast, nosso primeiro episódio sobre empreendedorismo. Lembra que a gente comentou um tempo atrás que a gente ia começar a trazer esses temas? Então, finalmente chegou esse momento tão especial. Então, antes de tudo, eu queria agradecer nosso apoiador, que é o Inaitec, dentro do Zoomcast. Muito obrigado por sempre apoiar nossos projetos. E, enfim, hoje, no nosso Zoomcast, sobre empreendedorismo, minha primeira convidada muito especial, eu queria apresentar ela para vocês, Roberta Olsen. Muito obrigado por participar aqui do podcast. Ela que é especialista em Enneagrama. Eu vou deixar que tu se apresente, mas só para dizer o quanto eu estou honrado de estar aqui hoje comigo. Eu te agradeço muito por participar desse primeiro momento e, por favor, se apresente, Roberta. Primeiro eu queria agradecer o teu convite, fiquei muito contente quando me fez esse convite para falar de algo que eu gosto muito, eu acho que eu vivencio na prática há muito tempo, que é o empreender. Tava até comentando contigo, né, que eu tava lembrando da primeira vez, depois a gente conversa sobre isso, mas gostei muito. Primeiro que eu admiro o trabalho de vocês, faço meu podcast aqui, então adoro esse lugar e eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Acho que sim. Preparei várias perguntas legais pra gente. Adoro. Mas... Bom, eu hoje sou terapeuta integrativa e também sou especialista em Enneagrama, né, analista comportamental. E como é que isso aconteceu? Na verdade, o Enneagrama ele entrou na minha vida assim como um presente, ele entrou assim, meio por acaso, apesar de eu não acreditar muito em acaso. Eu cheguei no intercâmbio nos Estados Unidos e estava pretendendo ficar, acabei vindo para cá. E, na verdade, meu pai ganhou um curso de Enneagrama, isso foi em 2007. E como meu pai não é dado muito às salas de aula, né, ao teórico, e eu adoro um curso, quando eu cheguei aqui de intercâmbio, ele virou pra mim e falou que ele tinha ganho o curso de Enneagrama, Sim. que ele tinha achado muito interessante, e aí ele me deu pra fazer. E aí lá fui eu fazer um curso de Enneagrama. Naquela época eu já fazia terapia, sempre gostei das práticas integrativas, né? Então sempre andei muito nesse universo. E eu acho que a minha primeira sessão de terapia eu tinha 15 anos quando eu fiz, e sempre amei. Então eu fui fazer o Enneagrama. E aí foi um antes e depois. Porque realmente parece assim que muita coisa se esclareceu. Né? Os relacionamentos, a comunicação, a maneira como a gente age, a maneira como os outros agem, a maneira como nem tudo é pessoal. Às vezes a gente está só falando da nossa dor e aí a gente está espelhando aquilo no outro. E aí o outro também está na dor dele e aí ele devolve esse espelhamento de outra maneira que a gente não esperava. Então, realmente, o Enneagrama, desde essa época, da primeira vez que eu fiz o curso, ele mexeu, assim, num lugar muito profundo comigo, né? Na época eu trabalhava na empresa da minha família, que é uma empresa de 47 anos, por isso que eu falei que eu vivencio o empreendedorismo Desde que nasceu. no couro, desde que eu nasci. Então, isso me serviu muito para eu entender quem eu era, para eu entender muitas coisas que aconteciam na empresa, entre as pessoas. Então, dali eu não parei mais de estudar. O Enneagrama nunca mais saiu da minha vida. Desde o primeiro contato que tu teve do Desde curso. Desde 2007 eu faço o curso, entra ano, sai ano. Eu tô sempre... Até hoje eu faço o curso de Enneagrama. Daí já passei por escolas diferentes, temáticas diferentes da ferramenta. Mas eu nunca parei de estudar, porque pra mim o autoconhecimento ele não acaba nunca. Perfeito. E o que aconteceu, né? Depois dessa época, eu fui trilhando várias outras jornadas de autoconhecimento. E aí eu fui agregando isso no Enneagrama. Então o Enneagrama ele foi se transformando numa coisa muito grandiosa, né? Eu fui colocando outras ferramentas ali dentro, sempre mantendo, né, a proposta da ferramenta principal, mas eu via que muita coisa ia indo para esse mesmo lugar. Então quanto mais eu explorava a ferramenta, mais eu entendia quem eu era, mais eu entendia os outros, mais eu entendia os relacionamentos, e aí as outras práticas vinham agregar como eu caminho esse caminho. Porque muitas vezes a gente entende do Enneagrama e aí a gente ganha, né, o nosso mapa de quem a gente é, mas eu vejo que muitas pessoas acessam isso e depois elas se perguntam, né? Tá, e agora o que eu faço com isso? Porque é isso, agora eu entendi quem eu sou, entendi as minhas reações, entendi minhas feridas emocionais. E agora? Então eu acho que daí as terapias, elas foram agregando nesse lugar, de como é que eu vou conduzir tudo isso que eu descobri. Então não parei mais desde 2007. Faço muito curso, muito workshop, muita vivência, porque além da parte teórica, eu gosto muito de ver as pessoas se descobrindo. Então, cada vez que eu sento na plateia para aprender, eu tô aprendendo não só com o professor, mas eu tô aprendendo com quem tá ali, né? Então, é uma prática muito rica, é uma ferramenta muito maravilhosa. Que bom, que legal. Eu tô curioso ainda pra ter essa experiência que vai ser amanhã, né? O podcast não vai sair hoje, mas a gente faz vai um cortezinho ter aqui pra divulgar. um encontro depois. E eu acho que num ponto que tu falou, que eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre empreendedorismo e a vida mesmo, quando tu fala, tu conheceu o Enneagrama, tu fez um curso, mas tu não parou. E acho que isso é uma coisa muito importante pra vida mesmo, porque
eu vejo muita gente e muitas pessoas, quando elas, vamos lá, elas concluem um curso ou concluem uma etapa ali de aprendizado, elas acham que já tem um conhecimento preparado para lançar e fazer daqui a pouco ou um trabalho ou empreender em alguma coisa. Só que eu acho que essa constância de aprendizado é muito importante, né? Porque tu vai construindo novos conhecimentos, o mundo vai atualizando, então tu precisa sempre estar aprendendo. E quando tu para também a mente, tu acaba ficando para trás, né? Então, essa importância do sempre estar estudando, sempre estar aprendendo coisa nova, acho que ela tem um valor muito grande até para a vida e para o empreendedorismo, né? Então, hoje, ter essa parte de conhecimento, ela é muito legal. Eu acho isso super massa, eu continuo fazendo isso também. Teve um ano que eu fiquei parado, quando eu terminei o curso da faculdade de cinema, foi a loucura do empreendedorismo, né? Que foi, a gente começou na faculdade. E daí, nesse ano que eu finalizei a faculdade, eu estava só trabalhando, empreendendo e lidando com a empresa. Acho que foi o ano mais de aprendizado que eu tive profissional. Não fiquei tão bolado com isso em questão tipo, de não estar estudando. Então, tipo, eu fiquei parado um ano, não podia estar me capacitando em alguma coisa a mais. Mas eu fico pensando, tá, pelo menos eu estava aprendendo no profissional. É que aprender e fazer curso é diferente, né? Exato, aí que entrou o ponto. Porque daí eu lidei muito com gestão. Gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de muita parte da empresa. Só que quando tu aprende a prática e não sabe a teoria, tu não sabe exatamente o que tu tá fazendo, porque tem um estudo por trás do que tu tá aplicando. E daí aí eu comecei a fazer MBA de gestão de projeto. Aí eu comecei a ver as aulas e fiquei, é por isso então que tem esse estilo de tu lidar com o processo de um projeto, com as pessoas. É assim então que tu faz uma liderança ágil. Então, tipo, tu começa a entender tudo que tu tava aplicando a teoria. Então, acho que isso é muito valioso. Então, quando tu fala, pô, tô sempre aprendendo, eu acho isso sensacional. É que primeiro que eu acho que a gente nunca é o mesmo de ontem. Então tem isso, né? Se a gente tá aberto a aprender, muita gente chega pra mim e fala assim, ai, eu fiz um monte de curso e aí agora eu não sei o que eu faço. Então, assim, a pessoa às vezes tá fazendo um monte de coisa e eu também adoro fazer um monte de coisa. Se me deixar solta, eu me perco em fazer um monte de coisa. Aí entra o autoconhecimento. Sim. Mas eu acho que o nosso aprendizado, ele precisa da prática e da teoria. Total. Né? Ou no caso, da teoria e da prática, seja lá como isso vem, né? Em que forma isso vem. Porque às vezes, de fato, no empreendedorismo, às vezes a prática vem primeiro e depois a gente vai entender por que aquilo na prática tá dando certo ou não tá dando certo. Então a teoria, ela precisa entrar em algum lugar. A gente não pode ficar muito preso na teoria, mas também não dá pra ficar nessa coisa, às vezes, sempre de tentativa e erro, sem entender o que tá por trás, porque a gente acaba pagando a conta, né? Então, eu acho que as duas coisas, a gente precisa casar as duas coisas, mas essa coisa de fazer muito curso um atrás do outro, às vezes a gente só tem tempo de pegar aquele conteúdo, engavetar, porque tu já tá fazendo outro. Aí tu não aplica o que tu aprendeu, né? E aí tu não tem um aprendizado de fato, porque quando a gente não vive aquilo na prática, é muito difícil dizer que a gente aprendeu. Sim. Porque uma teoria é uma teoria. E aí a gente aplicar aquela teoria e entender se aquilo funciona ou não. E uma coisa que eu trago muito no meu trabalho é, nem tudo é para todo mundo. Então, mesmo que a gente aprenda uma teoria, a gente precisa testar na prática se aquilo funciona pra gente, porque tem muitas maneiras de fazer a mesma coisa. Então, a gente precisa entender, tá, isso aqui é legal, na teoria, né? Às vezes vai todo mundo pro mesmo lugar. Ah, agora é moda X. Aí vai todo mundo pra lá. Sim. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. E aí entra a gente falar com verdade de, eu fiz isso aqui interessante, mas tipo, pra mim não serve. E tá tudo bem. E às vezes a gente sente vergonha de quando a gente tá indo pro lugar que todo mundo tá indo, a gente fala, eu não gostei disso aqui. Ou tipo, isso aqui não funciona pra mim. Então, acho que esse aprendizado, ele precisa ter a parte teórica e ele precisa ter a prática. A prática. E isso com tudo na vida. Pode ser no empreendedorismo, pode ser na terapia do casamento, pode ser em qualquer coisa. É que nem, por exemplo, a gente estudar, né? Vai ter um filho, a gente estuda 9 meses. Sim. E aí chega na hora, engaveta tudo isso na gaveta e não coloca em prática o que a gente aprendeu. E na prática é outra coisa. Então a gente precisa ir testando isso, mas eu acho que a gente precisa desse tempo de aprendizado. Então acho que é imprescindível para qualquer coisa. Total. Falando sobre empreendedorismo, né? Que acho que é o ponto principal de todo esse podcast. Eu queria que tu me contasse um pouco o que te levou a empreender. Como é que foi o começo de tudo? Tu tava me comentando antes que tu tava imaginando e lembrando. E chegou o momento de eu te perguntar mesmo, como é que começou tudo isso? Então, na verdade, eu acho que tudo começou antes ainda de eu nascer, né? Eu já nasci numa família que eu tenho um pai que empreendeu desde cedo. E eu acho que eu entendi muito cedo a diferença de ter uma empresa e administrar uma empresa de empreender. Porque a gente pode ter uma empresa
que cresce numa estabilidade maior, ou a gente tem ali, né, alguns clientes e a gente gerencia aquilo e tá tudo certo, é perfil. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, isso é um perfil e não tem nada de errado, isso não é um demérito, é o que a gente se sente bem em fazer e o que a gente consegue, né, tem competência. Mas eu acho que empreender já é um lugar que é completamente diferente. Porque empreender requer a gente lidar com instabilidade, com a gente lidar com muitos fatores que às vezes a gente precisa de estômago para isso, né? Porque a gente nunca sabe muito como é que o dia vai acordar amanhã. Sim. Amanhã a gente acorda, a bolsa de valores lá do outro lado do mundo deu um ruim e mudou tudo aqui. Então a gente precisa de alguma maneira saber lidar com isso. E isso faz parte do perfil de empreender para que eu em um ano não esteja adoecido ou hospitalizado. Que isso acontece, né? E então como é que aconteceu? Eu nasci nessa família e aí vi o meu pai fazer isso e vi a minha mãe por outro lado, né, sustentando essa dinâmica de meu pai poder estar nesse lugar. Sim. Então eu acho que isso é um empreendedorismo em conjunto, né? Que um lado faz e o outro sustenta, então de alguma maneira faz junto. E aí eu me lembrei, quando eu tava pensando no podcast, que eu acho que a primeira vez que eu empreendi foi ali pela 6ª série. Que eu juntei um monte de amigas ali, a gente se juntou e a gente começou a fazer sanduíche natural e brigadeiro pra vender na hora do recreio. Que legal. E a gente acha assim, mas que bobinho, né? Mas não, isso já tá falando sobre o nosso perfil. Sim. Porque a gente começou numa coisa assim, a gente se juntava no final de semana e queria uma graninha pra ir no cinema, ir no shopping, sei lá, fazer alguma coisa. Uhum. Então a gente já se mexeu, então a gente coordenava tudo. A gente comprava os ingredientes, a gente vendia, a gente tinha que preparar isso pra levar. Uhum. E foi muito legal porque a gente começou de um lugar levando, né, levando e vendendo, e a gente terminou ali meses depois com tudo vendido. Então a gente já tinha tudo, a gente levava as quantidades que a gente conseguia fazer e já estava tudo vendido. Que legal. Então tivemos sucesso no nosso primeiro empreendimento. E enfim, isso durou uns meses, mas isso sempre me chamou muita atenção. Uhum. Essa coisa de ter essa vida louca, enfim, né, de estar em vários lugares sempre foi muito meu. E aí depois eu fiz outros movimentos, né, aí depois mais velha, fui morar fora. E eu comentei com vocês, né? Sou formada em moda. Então, outro movimento que eu fiz foi... Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu juntei várias empresas aqui de moda. Fui conversar. Então, passei um ano batendo na porta mesmo da galera. Empresas de diversos ramos de moda. Batendo na porta e dizendo... eu quero montar um escritório nos Estados Unidos com empresas que querem ir pra fora. Tipo, vocês estão afim. Levei a amostra. Enfim, foi o maior rolo. Mas é isso, né? Viajava com caixa. Mandava caixa de um lado e pro outro. Caramba. Enfim... E passei um ano realmente angariando empresas assim, batendo na porta, mas contato. Tipo, empresas de moda, área de moda. Empresas de moda daqui que queriam exportar. O material, o produto em si. E eu na época queria voltar para os Estados Unidos, né? Eu morei lá uma época e queria voltar. Então eu queria abrir um escritório com marcas daqui. Ficou quanto tempo lá nos Estados Unidos? Eu fiquei ao todo, lá 5 anos, 5 anos e meio quase. Bastante tempo. Eu fui em 2010, fiquei um ano estudando inglês. E aí não quis voltar. Daí fui me virar, né? O que eu podia fazer. E aí, enfim, fiquei lá um tempo estudando, daí fui fazer moda lá, fiz um tempo do curso lá, e aí foi onde surgiu essa vontade de, então tá, vou pegar os escritórios daqui e vou pra lá. Então fiz um outro trabalho lá com uma empresa que fazia essa parte de internacionalizar as empresas, aí eu fui pra uma estrutura maior, fiquei um tempo, daí veio a proposta da Olsen de eu voltar pra cá pra levar a empresa pra lá, e aí voltei, né, voltei pra família. E aí fiz esse processo, então abri o escritório lá. E aí, de novo, eu acho que isso fala do empreendedorismo dentro da empresa, né? Total. Os desafios eram dados e tipo... eu quero um treinamento no exército americano. Te vira. E, gente, eu tava, tipo, no trem, pegando o trem de um lugar pro outro, no telefone, falando com a secretária da mulher mais famosa do Pentágono, tentando marcar um horário. Cara de pau total. Eu queria marcar um horário com a fulana. E assim, aí ela, não, tá, manda um e-mail. Tipo, eu no trem. Então, é isso. Que loucura. É largar na tua mão e tu fazer. Então, acho que tiveram vários momentos, assim, né? De eu empreender fora e empreender dentro da empresa, ali, de alguma maneira. E aí, depois eu voltei, casei, fui embora pra Noruega. Na Noruega, passei a pandemia. Mas a Noruega deve ser um sonho, né? Não? Então, é uma experiência muito demais. Tá. Foi maravilhosa. Posso te contar com detalhes depois. E foi uma experiência também de uma imersão muito louca, porque o sobrenome da minha família é norueguês, então eu tenho uma ancestralidade que tá lá. Não sabia. Fui morar na cidade de onde meu ancestral saiu, então foi um resgate muito louco. Fiquei lá 5 anos e meio. Que legal. E aí lá peguei a época da pandemia. E aí em 2021, eu entrei numa sociedade com mais 3 pessoas pra montar um aplicativo.
de terapias integrativas. Nessa época eu já atendia, enfim, né? E daí todo mundo veio para online na pandemia. Sim, todo mundo Então na aí eu Noruega, aproveitei. Não, todo mundo. Não, eu atendi aqui. Atendia no Brasil, morando da Noruega. Eu atendia online. Porque Ah, na não, época mas da daí pandemia. esses sócios eram daqui. Então, a gente eram 4 sócios, né? Então eu tava na Noruega, tinha uma que tava aqui no Brasil, uma tava na Inglaterra e outra tava na França. Caraca. Todas brasileiras. Pô, baita potencial de ampliar o mercado, né? Como em cada lugar. Então, aí 3 de nós éramos terapeutas, né? Aham. E aí uma delas era da área de marketing, enfim. Então fui convidada para fazer esse projeto e entrei nesse projeto. Foi uma universidade, pós-graduação e doutorado em tudo, né? Lidar com pessoas, sociedade, empresa, o que é de um sonho virar um projeto. Então, o que era um projeto de 10 meses de um aplicativo virou um projeto de 2 anos, que eu tive que investir o dobro do que eu investi. Então, assim, eu acho que ali foi uma imersão de empreendedorismo. Total. E eu acho que muito empreendedorismo também dessa nova era, que é todo mundo de longe, tudo digital. A realidade é que o aplicativo não dava dinheiro pra gente. Então, ou seja, eu tinha 2 empregos, atendia e tava tirando o aplicativo do lugar, né? Do papel. Sim. Então, foi um aprendizado muito grande. No final, eu fiquei sozinha no projeto. Consegui terminar o aplicativo. Então, hoje eu tenho esse produto. Ele tá hoje inativo. Aham. Por várias questões, né? Ele desenrolou ali, demorou um tempo a mais do que estava previsto. No final, claro, eu estava sozinha, o recurso faltou. Então, se tiver algum empreendedor aí, investidor, a gente está aceitando propostas. Mas que legal. Porque ele é muito legal. Total. E ele é da parte de terapias integrativas. Então, cada vez que eu ia fechar ele, eu pensava assim, ó... Não, eu não vou fechar Dói esse o projeto. coração, né? Dói. Porque eu sinto que ainda existe algo para eu fazer ali. Mas eu acho que no empreender a gente também tem que saber a hora de pausar Total. e como é que a gente vai retomar. E aí, enfim, voltei em 2024, tô aqui, vim com um projeto de atender nas terapias, voltei para a empresa da família e aí eu vi que não adianta, né, gente? A gente corre da empresa, mas a empresa corre atrás da gente. E eu amo empresa, eu amo estar dentro das empresas, eu amo essa loucura de empresa. E aí eu entendi que eu tenho que estar na empresa, mas num outro lugar, olhando para as pessoas. E aí eu voltei, abri minha empresa, e aí hoje eu tenho a minha empresa que está crescendo. Com as palestras, treinamento, Isso também. mentoria. Então Que assim... legal. E aí é uma outra pegada, né? Então Sim. é assim, acorda às 5 horas da manhã, vai pra reunião de BNI, dorme meia-noite e meia e acorda às 5 horas da manhã no dia seguinte. Eu vou lá na próxima que vai ter. Então, depois eu vou te fazer um convite. Mais um. Mas a gente só faz convite, né? Eu e o Anjo abraçado. Mas eu acho que empreender é isso. Então, essa foi a minha história. E deve ter uns pormenores aí no Mas meio baita que... história, não conhecia todos esses caminhos. O do aplicativo eu fiquei bem... depois o da eu... exportação, muito massa. Eu já vi algumas empresas que fazem isso e eu acho que é bem legal essa oportunidade de empresas para internacionalizar. Mas o do aplicativo eu achei um baita de um conceito. depois eu te mostro. Ele Investidor ficou- anjo, por favor. Faça Inclusive, acontecer. agora eu tenho um summit semana que vem, né? E uma Tem. das palestras que eu quero ir é dos investidores anjo, porque eu sinto que em algum momento ele vai... Que Vai ele vai, pingar que ele vai ali, sair. Ele foi um aprendizado muito grande, assim, muito profundo e muito... Então, eu tenho certeza que dali ainda vai sair alguma coisa e eu só tô... Desses aprendizados aí, me diz um pouco sobre quais são esses aprendizados quando tu diz, eu tive alguns aprendizados do empreendedorismo, desses pontos. O que tu viu ali que tu leva como aprendizado? Pontos ali que tu viu dificuldade de empreender mesmo. De vez em quando é uma dor tua que é de várias pessoas também, né? Quais são esses pontos que tu viu que... Bom, vamos lá. Eu acho que da teoria para a prática tem uma distância enorme. E eu acho Sim. que eu já sabia disso um pouco, porque, claro, eu estava imersa nisso, porque eu nasci nesse ambiente. Então eu vi a empresa ter enchente, perder tudo, a gente não tem dinheiro há muito tempo, e daqui a pouco a empresa começa a prosperar, e daí dá um ruim de novo. Então, assim, eu cresci nesse ambiente. Então, quando isso aconteceu na minha empresa, isso não foi inesperado, né? Eu sabia de algum lugar, mas isso dói, né? Quando é na gente, dói Sim. de outro jeito. E aí, aprendizados que eu tive, principalmente com o aplicativo, porque daí envolveu mais gente, né? Era algo maior. É isso, né? Do sonho para a prática, existe uma distância. A gente tem que estar muito preparado para esse lugar. E quando eu falo muito preparado, não é de conhecimento técnico. É preparado mesmo para isso. Assim, se eu dou conta e se eu quero essa vida. Porque é uma vida muito... Eu amo. Eu sou, assim, ó, ligada no 220.
Então, ontem foi um dia, eu fui dormir às 1h da manhã e hoje era 5h da manhã, o meu despertador tocou, eu tinha beijinhos de manhã e eu acordei, me vesti Imagina. e saí. Então, assim, eu gosto disso. Então, acho que a gente tem que estar ciente se é isso que a gente quer, porque isso, às vezes, demanda energia e eu não sou, gente, eu não faço... não defendo essa coisa de trabalhe incansavelmente a vida inteira, não é isso. Mas em algum lugar, quando a gente está empreendendo, a gente precisa saber que isso é uma fase que a gente vai ter que passar. Sim. Então, isso, né? Sonho da prática. Existe todo um caminho no meio. Sócios. Muita calma nessa hora. Então, no começo dá uma maravilha, né? No começo é lindo, o sonho é maravilhoso, o convite é ótimo. Na prática, tudo vai ser lindo. Só que, na teoria, é uma coisa e na prática é outra. Total. Então, façam bons combinados, façam bons contratos. A importância de um contrato, né? Conversem muito sobre como é que vai ser cada coisa dentro da empresa, de tudo. Da hora que a gente entra até a hora que a gente resolve sair. Ai, mas é igual casamento, né? Ai, que horror, a casa pensando em se separar. Fala que essa é a hora crítica. Na hora que entra, tá todo mundo feliz. Casamento é um contrato mesmo. Tem... Exatamente, é um contrato, gente, é relacionamento. Então, combinados bem feitos dão menos incômodo, saem muito mais baratos e te economizam muita energia. Então, assim, eu acho que esse nessa situação foi um dos meus maiores aprendizados. E isso, assim, muita calma nessa hora. Vai ter dias que a gente vai dormir totalmente horrível. Sim. E no dia seguinte a gente tem que aprender a acordar e respirar fundo e dizer, não, hoje eu vou pensar em algo. O Rodrigo falou no primeiro podcast que eu fiz com ele, né? Disse assim, tem semanas que parece assim que tudo tá se acabando. E aí parece que na semana seguinte a gente ressurge das cinzas e aí a gente... Fênix da empreendedorismo. Total, Então, acho que os aprendizados são esses, assim, né? E claro, né, gente? Autoconhecimento pra saber lidar com tudo isso, saber lidar com quem chega, saber lidar com os altos e baixos. Se possível, tenha um bom terapeuta. Fica aqui a dica. Mas isso parece brincadeira, né? A gente fala assim, num tom leve, mas a gente tem um lugar onde a gente possa realmente extravasar isso. Porque senão a gente começa... às vezes até a prosperar num lugar da empresa, mas estragar outras coisas. Tipo, a nossa saúde, nosso relacionamento. Então, realmente, isso é muito importante, né? A gente ter lugares onde a gente possa extravasar. E um outro aprendizado que eu tô tendo agora é que eu ouvi muito que o empreendedorismo e a liderança é um lugar solitário. E eu não concordo com isso. Eu concordo que é um lugar solitário no sentido, no final do dia, eu preciso decidir, mas ele não é um lugar solitário para quem busca o seu bando. Então, hoje eu acho que a gente tem muitos movimentos de... eu posso estar em mesas, compartilhando, trocando, aprendendo, ensinando. Então, eu acho que hoje só anda solitário no empreendedorismo, na liderança, quem não se levantou da mesa ainda para fazer alguma coisa. Então, se eu fico atrás da minha mesa sozinho reclamando e olhando o que não tá dando, é solitário. Total. Mas se eu levanto e eu sento numa mesa um dia de manhã cedo e eu troco contigo, eu troco com outros empresários, eu troco com outras lideranças, eu começo a aprender coisa e aí passa a não ser solitário. Ele passa a ser desafiador, porque sempre vai ser. Mas eu acho que solitário eu já não concordo mais com essa fala. Pior que porque eu acho que hoje a gente tem vários meios de grupos e de comunicação onde tu consegue ter um bando, como tu falou, de empreendedores, onde muitos vão ter tua mesma dor, onde muitos vão conseguir trazer as soluções das suas dores. Então, acho que a pessoa que ela tá muito focada, tipo, de dizer que ela está sozinha no mundo do empreendedorismo é porque ela quer estar mesmo sozinha. Ela não vê que tem tem muito CNPJ e muito MEI hoje no Brasil. Eu não lembro de cabeça muitos número, milhões, provavelmente. mas são vários milhões. E com certeza muito tem a mesma dor. Mas sabe o que é legal também da gente observar, Ian? É que eu acho que a gente está vindo de uma mudança de pensamento que, por exemplo, eu acho que em muitos lugares, né, em empresas mais tradicionais, e lideranças, enfim, né, mais tradicionais, às vezes a gente falar sobre uma dor ou que a gente não está dando conta de algo, eu acho que antes era mais visto como um demérito. Sim. Ainda mais que o empreendedorismo, o meio empresarial era muito masculino e existe uma dureza, né, nesse universo. Mas aí a gente hoje está trazendo outras coisas, né, para o jogo. E aí hoje a gente está vendo que existem outras possibilidades e que falar sobre algo que a gente não dá conta ou que a gente tem uma dificuldade não é um demérito, pelo contrário. Sim. Né, compartilhando que a gente vai aprender. Então eu acho que é muito bom a gente ver essa mudança de mentalidade e a gente poder compartilhar em mesas seguras, obviamente, né, que a gente tem que saber onde a gente está expondo isso, mas a gente ter esse lugar que a gente pode falar e aprender.
Porque às vezes não é o mesmo cenário, mas às vezes o fato do teu cenário ser diferente do meu, tu faz uma coisa que é super criativa que, pô, eu também posso fazer. Sim, sim. Então acho que é nessa troca que a gente ganha muito, assim. Muito, muito mesmo. Total. E eu acho que hoje tu tem a possibilidade de ter meios de conseguir conversar em grupo com empreendedores de diferentes áreas e ao mesmo tempo tu tem a possibilidade de conversar com empreendedores da mesma área. Eu acompanho bastante dos dois, tanto do pessoal que tem de áreas diferentes e também da mesma área. Quando tu falou sobre a questão, tipo, ficar até 1 da manhã, 2 da manhã e tudo isso, eu lembro que eu vi uma vez sobre a questão do relógio ou o cronograma do empreendedor, né? Que é, tipo, tantas horas dedicadas para trabalho, aí tu tem um momento de estudo e descompreensão, e, tipo, faz sentido? Pode fazer. Mas vai servir pra ti mesmo? Cara, isso é muito complicado, né? Porque se tu colocar numa caixa que tu tem que seguir um cronograma exato, um horário exato, que a pessoa disse ideal para um empreendedor, talvez não se encaixe para ti, talvez não faça sentido, e tu não fazer isso pode acabar te frustrando mais ainda. Então, quando eu vejo isso, eu fico, cara... e nisso não dá pra escutar 100%, né? Não, eu acho que a gente tem que aprender, é como eu falo, é um aprendizado, né? Aprendizado de maturidade, aprendizado na prática e na teoria. Então, assim, nem tudo é pra todos, mas Total. a nossa saúde é. Sim. Então, por exemplo, a gente tem que aprender que eu vou passar a madrugada inteira rendendo e aí eu vou dormir o dia inteiro, é o melhor pro meu corpo? Não. Mas se um dia eu precisar fazer isso, questão de escolha. E aí a gente tem que equilibrar em outras áreas, né? Pra gente ir ganhando um equilíbrio. Uma coisa que aconteceu muito, que eu vejo a diferença de hoje, é que naquela época que eu tava trabalhando em 2 empregos, atendendo e fazendo aplicativo... Pouca coisa. Eu tinha que... bem pouca coisa. E 2 empregos Era integrais, o tá, Július gente? É o Július, exatamente, da terapia. E aí, mas foi engraçado que daí teve um dia que eu tava de madrugada, eram 3:30 da manhã, e eu tava escrevendo um conteúdo sobre higiene do sono. E aí eu olhei e eu falei, tá, agora tá na hora de parar, porque eu tô sendo hipócrita. Eu tô escrevendo sobre higiene do sono, tipo, trabalhando com algo que não me satisfaz, cansada pelo fato de que eu tô trabalhando muito e não tá me satisfazendo. Então ali eu entendi que eu falei, não, aqui não tá fechando a conta. E aí eu vim fazendo outros movimentos, né, pra que isso fosse diferente. Aí foi quando eu comecei a construir a minha volta pro Brasil, eu entendi que eu queria me dedicar só às terapias, desenvolvimento pessoal, né? Então eu fui construindo esse lugar porque ali não me servia. Hoje eu trabalho muito, muitas vezes eu tô escrevendo sobre alguma coisa de madrugada, mas eu sei meu propósito, eu sei pra onde eu tô indo. Então aquilo faz muito sentido pra mim. E aí eu consigo acordar às 5 horas da manhã bem. Claro, eu vou fazer isso todos os dias? É lógico que não. Mas é diferente, é um cansaço diferente e é um pique diferente, porque a gente sabe o porquê, a gente sabe pra onde tá indo. Então isso também é importante, a gente aprender pra onde a gente tá caminhando e a gente ir equilibrando mesmo os pratinhos, né? Vai tá tudo redondinho ali? Não. Mas a hora que cai o pratinho, a gente fala, ah, tá, isso aqui eu tenho que cuidar. E aí a gente vai construindo essa jornada de equilibrando, né? Total. E equilíbrio não é 50-50. Equilíbrio, às vezes, é 60-40, é 80-20. Tu vai equilibrando, Mas a gente acho, vai né? mexendo nisso. Então, acho que é muito importante a gente saber isso, assim. O porquê a gente tá fazendo, porque isso te leva pra outros lugares. Total, total. E o negócio que eu ia trazer, quando tu falou sobre a primeira vez que tu empreendeu e foi na escola lá, né, vendendo salgado, lanche natural e docinho, né? Contraditório, né? Sanduíche natural e docinho, mas tá ótimo. Tu fez eu lembrar que eu fiquei pensando, pô, quando é que será que eu que comecei a empreender, tipo, mas não tinha noção? E eu lembro que tinha uma... Pô, me lembrou uma nostalgia muito legal. Minha mãe, ela trabalhava num clube de bancários, a BB, que tem, lá de Joinville, que eu sou de lá. E ela tava grávida já trabalhando lá. Então, tipo, eu nasci e cresci lá. E quando eu tinha, acho, uns 7, 8 anos, tinha um amigo meu lá também que ficava, os pais trabalhavam num restaurante, tinha um restaurante lá. A gente pegava e imprimia uns desenhos na secretaria. E sabe o papel carbono, né? Que você pega por cima e escreve. A gente pegava os desenhos, colocava o papel carbono entre uma folha e outra, porque eu não sabia desenhar, não sou um artista desse jeito. E a gente passava a linha pra conseguir meio que fazer um desenho e não uma impressão. E depois a gente pintava. E depois de pintar, a gente colocava meio que uma exposição na frente da secretaria e ficava lá vendendo os desenhos. Aí eu fiquei, caraca, isso faz muito tempo. E isso já mostra o nosso perfil, né? Porque isso é empreender. Sim. Então, se a gente vê outros perfis, se a gente vai pegar outras histórias, né? De infância, enfim, é outro
É outra coisa, né? Eu falo, meu irmão, por exemplo, não foi pra esse lado. Aham. Mas ele era o professor Pardal completamente. Então, assim, são outros talentos, outras áreas. Então, acho que a gente ia olhar pra isso, a gente consegue enxergar muito cedo esse perfil. Sim. E às vezes a gente esquece disso. Pois é, a gente falou bastante sobre o perfil, né? Uhum. Mas aí, o que eu ia te perguntar também, nesse ponto, onde é que tu viu essa virada de chave? Tipo, que realmente, tu já era tua família já vem do empreendedorismo, né? Mas quando tu percebeu mesmo, realmente eu vou seguir nesse mesmo caminho, é o que eu quero também empreender. Foi nos Estados Unidos, foi antes? Onde é que tu teve essa virada de chave pra saber que o empreendedorismo era o caminho que tu queria seguir? Então, eu acho que eu não cheguei na conclusão desse nome exatamente, Aham. mas eu acho que quando eu conheci a questão do perfil, né, Aham. e eu vi isso foi uma briga que eu comprei, acho que em casa desde muito cedo, que eu e meu pai, nós temos o mesmo perfil, né? Falando Tá. de enneagrama, tá? Aham. Que não é um perfil, assim, muito, né, tranquilo. Então, eu acho que eu entendi muito cedo que eu tava... Por que que eu tinha dificuldade de me encontrar dentro da empresa, por exemplo? Porque eu queria Sim. construir a minha história. Entendi. E isso é um perfil de empreendimento, né? De empreendedor. Então, eu queria contar a minha história. Então, eu sempre tive muito respeito, muita admiração pela história da empresa, da minha família. Eu sou apaixonada pela essa história. Foi assim, eu não posso nem dizer que é uma universidade, porque uma universidade não teria me ensinado um terço do que eu aprendi ali. E eu peguei tudo que eu aprendi ali, apliquei hoje no que eu trabalho, e antes, né? Porque todos os aprendizados que eu tive ali eu sempre apliquei. Eu podia estar trabalhando num hotel, num restaurante, numa padaria, não interessa onde, eu aplicava tudo que eu sempre aprendi. Mas desde muito cedo eu tinha vontade de contar a minha história. O que que eu vou deixar... Eu não digo de marca no mundo, porque eu não tenho essa ganância toda, porque eu acho que a hora que a gente morre, daqui a pouco alguém esquece. Mas, assim, né, a gente vai sendo... Enfim. Sim. Mas, assim, o que que eu posso fazer hoje? Que as pessoas digam, tá, é isso aqui que eu quero, né? Por que que eu vou contratar a Roberta? Por Sim. que que eu quero aprender eneagrama com ela? Por que que eu vou confiar nela a ponto de ela me dar um protocolo de aromaterapia pra eu me cuidar? Por que que eu vou no consultório dela conversar com ela? Então, eu sempre tive essa vontade de o que que eu vou entregar. Legal. E aí, eu acho que isso vem nesse perfil. Então, talvez Essa eu não foi tenha pensado nisso, né? Vou empreender, Aham. porque eu não pensava em fazer um produto ou exatamente uma empresa. Eu acho que sim, tipo, se tu tem pelo que eu entendi, tipo, a virada de chave vem muito no momento que tu queria criar a tua minha história. história, a tua narrativa, a tua essência em questão de, tipo, o que a Roberta vai oferecer pro mundo em si, né? Acho que é considerado um momento de chave pra empreender, porque tu entende que é o teu momento de começar uma nova história tua, né? Eu acho que isso Eu veio acho. muito... Não, eu tenho certeza disso, mas eu acho que eu não fui... Eu não tinha essa questão de, por exemplo, sei lá, tô saindo da faculdade, eu vou abrir uma empresa e vou empreender. Então, eu acho que Entendi. não veio com essa ideia, né? Era mais uma ideia de... Até porque foi muito cedo. Eu já tentava, assim, desde os 15 anos fazer intercâmbio e sair e tá... eu falo que desde muito nova, eu literalmente me sentia ilhada, né? Eu nasci em Floripa, fui criada em Floripa. E chegou o momento da minha vida na adolescência que eu comecei a me sentir literalmente com a sensação de estar ilhada e de ter um mundo lá fora que eu não estava conseguindo enxergar e acessar. Literalmente, né? Você tava bem na ilha. Exatamente. E aí vem, né, do DNA, acho que viking, enfim, né, de explorar e de descobrir. E Também isso norueguês, foi um resgate muito louco realmente. que eu fiz. Então, mas eu acho que veio desse lugar, assim, não exatamente com esse nome, mas isso. Eu precisava contar a minha história. E aí isso foi uma dinâmica que em casa eu tive que aprender a trabalhar, porque meu pai queria que eu ficasse, Sim. e eu queria ir. E aí a gente teve, né, alguns percalços aí no meio do caminho por conta disso. Mas eu vejo que hoje rola um respeito entre a gente, Legal. sabe? Por mais que eu acho que ele ainda queira que eu esteja lá, mas eu acho que ele olha e diz assim, essa daí é muito louca e de algum lugar ela tá conseguindo. Deve ter uma importância muito grande pra ti, acho que essa visão, né? Tipo, tu ter esse sentimento que ele tem essa visão, acho que significa eu acho que a gente bastante. se espelha muito, né? Eu acho que a nossa escola é isso, a nossa vivência. Então, acho que tanto eu quanto meus irmãos, porque de alguma maneira eles empreendem lá dentro, porque eu falo isso sempre, gente, sair não é mais fácil que ficar não é mais fácil que sair. Então, assim, tudo tem um ônus e bônus, né? Tem os dois lados. Então, eles empreendem maravilhosamente bem lá dentro, mudando o processo, trabalhando com pessoas. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso lá na empresa, como segunda geração, que isso deixa meu pai hoje num lugar muito mais confortável. Então, né, tem um trabalho maravilhoso desde lá dentro. Eu só fiz um caminho diferente no sentido de não estar lá dentro. Sim. Mas o que eles fazem lá dentro é fantástico. Então, assim, muitas trocas que eu tenho com eles, inclusive, eu continuo aprendendo. E eu continuo replicando, né? Então, hoje eu tô vendo a empresa mudar de sede.
São 35 mil metros quadrados na sede nova. Caraca. Ali do lado do Senai. Então, eu ver a empresa Que chegando massa. nesse lugar, eu penso, cara, isso aqui é o gás que eu preciso porque eu também quero chegar nesse lugar. Que- Então, eu discuto muito com meu marido, discutindo, de conversar, que ele fala, mas tu pensa assim, mas é 1 e 100. Eu falei, mas se eu posso ser 1 e 100, eu quero ser 1 e 100, pra que eu vou querer estar nos 99? Então, acho que isso é muito essa mentalidade de vou contar a minha história, vou dar um jeito. É fácil? Não. Mas é impossível? Não. Então, se não é impossível, Sim, a gente dá um jeito. sim. Então, isso me instiga muito, assim. Então, eu acho que esse lugar de familiaridade nesse universo também me ajudou muito. Eu acho que hoje tu acaba aplicando também o que tu tem de especialidade dentro da própria empresa da família, né? Porque o que tu oferece é algo que não tem lá dentro. Eles não é o mesmo foco, a empresa tem um serviço. Hoje é como a empresa tá virando a minha cliente, né? Aos poucos É, está isso que eu ia entrando. imaginar. Aos poucos está entrando lá. Quando eu cheguei aqui, a minha irmã. A gente troca muito e aí de vez em quando a minha irmã me liga, ela fala, Roberta, eu tive uma ideia. Daí eu falo, isso é bom. E aí lá vamos nós. E aí quando eu cheguei aqui uma semana antes, eu já tinha decidido que eu queria fazer um trabalho social quando eu chegasse aqui. Então eu já voltei muito com isso na minha cabeça, né? Adendo, eu voltei em abril, em fevereiro eu fui pra Guatemala, da Noruega. Voltei pra Noruega, já tava com a Que mudança legal. marcada. E no aeroporto da Noruega eu escrevi 2 projetos. Um projeto social e um projeto para mulheres imigrantes. Que tá pra acontecer. Então, escrevi, eu voltei muito certa disso. Então, de fevereiro pra abril eu já sabia que eu queria fazer um trabalho social. Uma semana antes de eu chegar, minha irmã me ligou. Falou, Roberta, eu preciso fazer um trabalho social aqui na empresa e eu quero saber se tu tens vontade. Uhum. Falei, espera que daqui a uma semana eu tô chegando, a gente conversa. Então eu já entrei na empresa com esse olhar de construir algo diferente, que era um pilar que está sendo construído. Né? Porque pilar social não é a gente fazer doação, não é a gente fazer caridade, né? É realmente a gente construir uma história social dentro e fora da empresa. Então isso está acontecendo, isso está se concretizando, isso está crescendo. E aí eu tô ocupando esse lugar agora. Então isso está crescendo e aí é dentro e fora da empresa, né? Então eu tô direto aqui no Frei, nos trabalhos comunitários, acompanhando o que está sendo feito aqui. Eu tenho hoje o grupo de jovens que eu coordeno ali no Frei, que tem o nome do projeto de Eu Lidero. Então, a gente fala sobre isso para os jovens, né, ali da comunidade. Então, isso vai crescendo e aí eu acho que isso vai se misturando, assim. E tudo isso é empreender, tudo isso é... Total. E aí, hoje sim, hoje a empresa... Hoje eu emito nota fiscal para a empresa da minha família. Acho que isso é... E amo, porque é isso, né? Eu consegui ocupar o meu lugar dentro da empresa, mas ocupando o meu lugar. Tu sai, tu cria a tua história, mas ao mesmo tempo tudo que tu criou, tu também consegue trazer de volta pra casa. Exatamente. Ao mesmo ponto. Tu não tá dentro, mas enfim. É muito legal isso. Eu não tô dentro diretamente no contexto que as pessoas esperam. Sim, sim. Mas eu tô dentro do lugar que eu preciso ocupar. E eu acho que isso é o mais importante, a gente saber o lugar que a gente precisa ocupar. Total. E a gente agrega mais. Total. Um ponto agora para conectar os mundos, quando tu falou de história, tem um ponto que eu acho que conecta muito da Zumi com o propósito também do empreendedorismo, da gente estar conversando sobre tudo isso. Recentemente a gente começou a fazer geração de conteúdo para ti, então a gente teve mais essa questão da conexão, né? De saber o que tu buscava na questão de conteúdo em geral. Mas se a gente fosse abrir agora para o mercado, não só a Roberta, mas olhar literalmente o mercado inteiro, em questão a importância da geração de conteúdo, a geração de conteúdo profissional com história. Hoje, como é que tu vê a importância da geração de conteúdo para as empresas? É algo que tu vê que tem uma essência grande? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse lado mais da importância que tu vê da geração de conteúdo. Eu acho que é de extrema importância a geração de conteúdo, mas eu acredito que a gente está precisando de um amadurecimento de que conteúdo está sendo gerado e entregue. Sim. Então, assim, o que eu entendo? É da natureza humana a gente procurar os atalhos, né? A gente procura na nossa dor encontrar o que é mais fácil, é mais rápido e o que cure a gente mais rápido. Então, isso é da natureza do ser humano. Só que o que me preocupa um pouco nos conteúdos que estão aí rodando é as pessoas e as empresas oferecerem, às vezes, esse milagre que quem estuda, né, e se aprofunda em qualquer área sabe que milagre. E mesmo assim, tu tem que estar preparado para receber, né? Então, o milagre não vem assim... o milagre não é exatamente isso. Sim. Então, isso me preocupa um pouco desse excesso de geração de conteúdo despreocupado e descomprometido. Até, em alguns lugares, irresponsável. Mas eu acho que é isso, gente. O conteúdo tá aí, a gente precisa falar sobre algumas coisas. Então, eu acho que é de extrema importância. E quando a gente tem essa conexão, né? Eu falei pra vocês no podcast que a gente gravou, né? Eu não trabalho com ninguém
e em lugar nenhum que eu não entenda que tem um propósito e uma responsabilidade. Então, se eu entendo que a empresa não tem uma responsabilidade com o que ela está fazendo, independente do que ela venda, não são empresas que eu vou me conectar. Então, a gente conversa sobre isso, né? Eu vendo a responsabilidade de vocês, o que vocês entregam, a maneira como vocês trabalham, e tudo isso me gera uma confiança de que, eu tô num lugar que entrega o que propõe, entrega o que vende, entrega o que fala, e isso pra mim é de extrema importância. Então, acho que os conteúdos, sim, eles precisam estar aí. A gente tem um excesso de informação que não é bom, então eu vejo que a gente tá... sabe como aquela história assim que a gente vem de um lugar, aí a gente passa para um outro extremo e aí a gente se equilibra. Sim. Então eu acho que em tudo isso que a gente tá vendo do online, do acesso de informação, tudo isso eu acho que tá se transformando e eu espero que a gente esteja vindo agora para esse equilíbrio. Porque é muita coisa de, por exemplo, a gente fala algo na internet e poucas pessoas vão olhar de onde é que a gente tirou aquilo. Então, quando tu começa a estudar sobre um assunto, tu começa a ouvir umas falas que tu fala, de onde saiu isso? Sim. E aí saiu da cabeça da pessoa. Então, tem coisas que podem ser da nossa cabeça. Quando a gente fala de empreendedorismo. Eu quero ter uma ideia diferente, tá ótimo. E aí eu preciso levar essa criatividade, essa inovação, né, para as pessoas conhecerem. Quando a gente está falando de conteúdo, de pessoas, de algo que precisa de um conhecimento, que nem tu falou, né? Eu faço um curso de final de semana e aí eu vou dizer que eu sou aromaterapeuta. Não, gente. Existe um estudo, existe, né, um aprofundamento. Eu posso começar a testar na minha família? Posso. Eu posso entender que eu posso começar a testar em mim e aí eu vou continuar estudando? Posso. Mas eu já me titular e começar a fazer conteúdo. Ontem eu peguei um e-book de aromaterapia, assim... Cara, não dava? De chorar, assim, de chorar. De ruim? Então, de... ruim. Coisas que a gente vê que saiu de algum lugar que eu não sei da onde, porque dá pra ver que aquela pessoa não tem o mínimo... Não é que assim, ó, tem coisas que estão corretas? Tem, porque tem muita informação que tá aí que tá correta. Então, no garimpo, muita coisa tá correta. Só que assim... o nome do cientista que descobriu o estudo do óleo da lavanda como um componente tal, estava no parágrafo do livro, que foi uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial, com o nome do cientista. Então, assim, dá pra ver que não teve um critério no filtro do que veio do ChatGPT, sabe? Então... Cara, isso é uma... Tá bizarro isso, então isso que eu falo, assim, ChatGPT é bom. É bom pra quem sabe o que tá falando. Sim, mas o que o pessoal tá fazendo e-book no ChatGPT e tá vendendo como se fosse material de conhecimento próprio. Eu acho isso surreal. Surreal de perigoso e... É surreal de perigoso mesmo. Porque a gente começa a ter muita coisa ruim. O famoso fonte vozes da minha cabeça virou fonte vozes do GPT e eu acho que isso é muito perigoso quando a gente tá querendo distribuir conhecimento. Eu acho isso, tem pontos ali que vai começar a prejudicar o mercado em si, porque daí as pessoas vão começar a se alimentar de coisas que não... O que a gente tava conversando com a Aline, por exemplo, né? Que tá me ajudando, agora trabalhando comigo nessa parte estratégica. Foi o que ela falou, Roberta, tem livro, e-book, como abrir sua empresa em 4 etapas, por R$ 9,99. Cara, se fosse tão fácil assim, não tinha tanta empresa quebrando. Não tinha o G4 vendendo um curso por 20 mil também. Exatamente. Mas por quê? Porque abrir um CNPJ é fácil. Sim. Mas tu entender o que aquilo quer dizer é muito mais profundo. Então, é isso que eu falei. A gente buscar o que é fácil e rápido é da nossa natureza. Tá tudo certo. Nada mais longe do que o natural do ser humano. Só que a gente começar a vender isso, empacotar, entregar para as pessoas como isso de fato fosse viável, não tá certo. Então, o que a gente deveria estar fazendo? Não, gente, não existe e-book como abrir sua empresa e tocar uma empresa de sucesso a R$ 9,99 em 4 passos. Então, assim, o que eu esperava das pessoas, né? As pessoas dizerem, não, eu posso até negociar contigo. Tu tem uma empresa que tá começando, a gente vai fazer um produto que seja viável para tu consumir, mas não entregar essa promessa, porque a pessoa vai, compra, faz aquilo e, cara, lá na frente ela perde, às vezes, muito dinheiro. Total. Muito. Porque muita gente empreende com as economias que tem. Economiza um estudo e investe no... Mas é aí que eu falo, daí são os aprendizados, né? Aí a gente aprende que o e-book de R$ 9,99 era só pra abrir um MEI e era isso. Não, sim. Mas acho que, voltando o fio dos conteúdos, né? Eu acho que quando tu fala sobre conexão, de tudo entender que tem um propósito, eu acho que realmente hoje a gente vê que o conteúdo em si, para rede social, para portfólio, para aumentar mais a questão da autoridade da empresa, ela é muito importante.
Só que tem um processo muito importante dentro de tudo isso. Eu acho que quando a gente vê outras empresas produzindo conteúdo com terceiros, alguma coisa do tipo, ela própria, né? A gente vê que tem ali essas faltas de processo, falta de propósito dentro, que eu acho que é muito que a gente começou a trazer junto contigo, a gente vai trazer mais ainda com outros materiais, mas quando a gente fala com o cliente assim de, cara, vamos fazer um vídeo, beleza, vamos. Aí ele já, semana que vem dá pra gravar? Daí eu fico tipo, tá, calma, a gente vai fazer um vídeo institucional. Vamos começar pelo começo, vamos preparar primeiro toda uma parte de roteirização, vamos entender o que é tua empresa. Vamos construir um roteiro que funcione e que traga a essência e o propósito que tu quer. Não é só ir lá e chegar e gravar o teu espaço e mostrar que ele é lindo, maravilhoso, grande e que tem 100 pessoas trabalhando lá dentro. Então, tu trouxesse uma fala agora da questão do propósito. E pra mim hoje, quando eu vejo uma empresa trabalhar com propósito, é quando a vida pessoal das pessoas se mistura com o trabalho. Isso quer dizer que a gente não precisa separar? Precisa. A gente precisa ter as nossas horas de lazer, de família. Mas quando eu vejo as pessoas falando sobre propósito, eu acho que essa palavra ficou banalizada. Então, o que é ter uma empresa com propósito? Eu acho que em algum lugar, às vezes, fica vazio essa fala. E quando eu vejo uma empresa com propósito, aquilo se entrelaçou tanto com o que eu faço, com a minha vida, com as minhas escolhas, que a gente vê que é genuíno quando a gente fala. Pode ser que tenha uma empresa que é tão envolvida com o seu propósito que ela até consiga fazer um roteiro em uma semana, porque ela sabe muito quem ela é. Ela sabe muito o que ela quer entregar. Ela sabe muito do que ela tá falando, porque é como se a vida daquele empreendedor e aquela empresa, ela tá entrelaçada, sabe? Sim, ela vai conseguir falar sobre a empresa. Ela vai dar o coração dela para conseguir construir uma explicação sobre a empresa. E daí esse é um ponto essencial, né? Tipo, a gente tem que puxar isso do cliente também, a gente tem que entender qual que é essa essência, por isso sempre quando a gente faz um vídeo institucional, a gente tem uma conversa como se a gente estivesse sendo um novo empregado da empresa, onde vai ter todo um onboarding para a gente conseguir entender o que tem dentro de tudo, de propósito dentro, para que quando a gente for construir um roteiro, a gente se sinta na pele do cara e tipo, a gente tá construindo um roteiro como se a gente estivesse sentindo qual que é a missão dele dentro de tudo isso. E por isso que a gente vê, é muito do cinema isso, né? Por isso que a gente vê que no cinema um filme que começa a ser gravado esse ano vai ser lançado daqui 2, 3 anos, porque tem um processo muito grande em cima disso. Então, tu misturar o pessoal com a questão do trabalho, tem esse ponto, mas tu tem que entender que tem processo. Acho que a palavra essencial de tudo isso é o processo dentro de toda dessa entrega. Mas eu acho que vocês fazem isso muito bem, porque quando a gente conversou, vocês trouxeram, enfim, né, uma proposta, um orçamento, mas eu lembro que foi muito natural da gente dizer assim, mas tu quer o podcast com corte ou sem corte? Daí até veio de vocês assim, sem corte, né? Porque vocês já entenderam que o meu perfil é sentar aqui pra... Sim. Não vou dizer papo de boteco, porque, né, a gente tá falando sobre coisa séria, mas eu digo assim, nesse sentido de leveza. Né, o que a gente tá conversando aqui é pra ser leve. Mas aí encerrar... Gente, encerrar faz de novo, porque é isso. Total. E aí não adianta eu querer ensinar isso pras empresas quando eu busco ter uma imagem de perfeição. Então, é que eu brinco muito, né? Gente, meu Instagram parece uma casa de cigano. Então, assim, é aquilo ali. Um dia a gente tá falando sobre uma coisa, um dia cria um quadro novo nos stories, que é o de carona na terapia, que eu tô falando no trânsito, e dirigindo e falando, porque é muito isso, né? É verdade. Então, como é que eu vou falar pra uma empresa? A gente tem altos e baixos, eu tô sempre num estúdio maravilhosa, linda, maquiada, cacheada, e aí eu tô falando sobre, gente, tem dias que não é bom. Então, assim, aonde que não é bom? Preciso estar horrível chorando no Instagram? Não. Mas a gente, em algum lugar, ter alguma coisa que conecte a gente com a verdade, né? Com o propósito. Então, quando eu falo da correria, mas que dá pra fazer, quando eu falo de que é difícil, mas que hoje eu tô levando as pessoas que trabalham comigo pro mesmo lugar que eu ensino pras empresas, e isso não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que é possível, é isso, é a gente trazer essa conexão. Porque eu tava num impasse... Dica pro empreendedor. Eu tava num impasse muito grande com essa coisa de geração de conteúdo, de que justamente isso, né? O marketing, enfim, né? Alguns vieses de trabalho, né? Buscam essa coisa de, não, daí a gente tem que produzir, aí tem que ter o roteiro do institucional, sem dúvida. Mas essa coisa de roteirizar muito a nossa vida é uma coisa que, às vezes, engessa a gente, né? E sai da nossa verdade. Sim. E aí foi muito engraçado que o meu Instagram começou a trazer resultado e engajar. Quando eu liguei um dia a câmera, eu tava voltando à noite pra casa, da aula, e aí eu liguei a câmera, tipo, a luz horrorosa, tipo, a sombra do celular na minha cara, luz de trânsito pisca e acende, vermelha e amarela e tudo. E aí eu comecei a conversar ali, eu acho que sem brincadeira, eu acho que eu gravei assim uns 10 stories, e tipo, postei, não botei legenda, não botei nada, tipo, eu fui colocando.
E aí eu cheguei no dia seguinte numa reunião e uma pessoa veio assim pra mim, cara, que legal aquele story que tu postasse ontem. Porque é isso, ninguém tem tempo de chegar em casa, produzir, fazer o cabelo, e, sabe, não é todo dia que tu consegue fazer isso. Total. Então a gente ter esse lugar de que eu tô sentada, fazendo vídeo da minha empresa, falando sobre o meu trabalho, Sim. é um preparo. Mas no dia a dia, como é que isso acontece? Então, quando eu tô falando de altos e baixos e de imperfeição, eu preciso que as pessoas entendam que isso faz parte da minha vida e como que eu lido com isso. Então, assim, tem dias que eu consigo acordar de manhã e fazer um cacau e meditar. Tem dias que é cair da cama e sair correndo. E aí a gente precisa, porque eu ensino isso para as pessoas. Sim, é Então, a realidade, né? eu preciso conectar isso em algum lugar. E aí começou a fluir muito bem nesse lugar. Então hoje eu me sinto à vontade de ligar o meu telefone e gravar um vídeo, um Reels, e fazer uma capinha ali na hora e colocar. Ao mesmo tempo eu tenho material que é pensado, que é programado, porque daí ele vai trazer conteúdo para o que eu ensino. Sim, sim. Então as pessoas conhecem o que eu trago de teórico, mas elas me veem na prática, elas me veem no dia a dia. Então eu acho que isso é muito legal. Então para quem gera conteúdo, eu acho que isso é uma dica muito legal de traga verdades. Total, eu acho que esse é um ponto, completando o que tu falou, a questão do conteúdo em si, além de verdade, é humanizar. Eu acho que esse é um ponto da geração de conteúdo que ela tá sendo já percebida. Eu acho que tem pessoas que ainda estão nesse caminho, mas quer, tipo, trazer a perfeição, que não é o que tu tem que trazer. Cara, humaniza teu conteúdo, humaniza num ponto, tipo, de tu conseguir se conectar com a pessoa. Porque tu tá falando com pessoas que estão passando por problemas talvez parecidos ou piores, ou, enfim, problemas que pode estar se conectando contigo. Então, quando tu traz um ponto de curiosidade, quando tu traz alguma realidade da tua vida, independente do jeito que tu tiver, ela vai se conectar. Aí, tipo, vai muito de cada pessoa em questão, quando ela se porta na rede social, de como que ela vai trazer isso, né? Mas acho que quanto mais tu conseguir trazer essa humanização real, é super importante. E é isso, né? Quando a gente fala de empreendedorismo também, a gente no começo, acho que a gente quer falar com todo mundo. Sim. Porque a gente acha assim, ai, Todo como é que eu vou perder todo mundo cliente? precisa de mim. Nem todo mundo precisa de mim, mas assim, eu quero agradar todo mundo. Todo mundo tem que entender o que eu faço, todo mundo tem que gostar do que eu faço. Eu tenho que fazer Sim. algo que agrade todo mundo. E a gente não precisa. Não? Porque eu acho que justamente o legal de tu empreender, ter a tua empresa, é que, por exemplo, talvez eu goste de gravar aqui, mas talvez outra empresa não seja o perfil de vocês, e vocês não são o perfil da empresa. E eu acho que a gente tem que parar com esse mimimi de a gente ter que agradar todo mundo. A gente tem que ser respeitoso com todo mundo, mas eu acho que a gente tem que ter uma verdade de que, cara, quem tá comigo, tá comigo. Total. Então eu trago o Enneagrama de uma maneira que outras pessoas trazem de outra maneira. E às vezes tu se conecta com como eu falo, mas outra pessoa não gosta. E tá tudo certo. Traz isso pro cinema, Roberto. Quando tu assiste um filme e outras pessoas assistem, vão discutir, tem vários personagens, assim, coisa do tipo, tu vai se conectar com um e tu vai gerar um carisma pra um personagem. Aí tu vai falar pra pessoa sobre esse personagem, ela, nossa, sério? Esse tão chato, nossa, eu não gosto. Então, tipo, é muito disso. A gente se conecta com pessoas e não vai ser com todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo mesmo. Acho que isso traz uma real, né? Mas enfim, vamos lá. Enfim, tem pautas. A produção preparou alguns pontos aqui bem legais pra gente. Tem um bloco do nosso podcast que a produção preparou, que é o Mitos e Verdades. Ixi, vamos lá. Alguns mitos ou verdades sobre empreendedorismo. Que eu queria te perguntar, e tu me disse é um mito e uma verdade, e o porquê. O primeiro, para empreender, você precisa de muito dinheiro. Mito ou verdade? Mito total, né? Por quê? A gente vê muitas empresas que hoje são grandiosas que saíram do sanduíche natural com docinho, gente. Sim. Então, assim, é claro que a gente precisa, assim, ó. Eu acho que a gente precisa ter uma noção de que a gente, por exemplo, precisa, em algum momento, entender do fluxo de caixa, a gente precisa se preparar. Muitos perfis empreendedores, né, arriscam tudo e aí se colocam em situações bem complicadas. E às vezes a pessoa tem uma família, mas a gente achar que a gente tem que ter muito dinheiro para empreender, a gente tem que ter muita força de vontade. Total. A gente tem que gostar do rolo. Mas, né, é o que eu digo, empreender a gente tem que gostar do rabo de foguete. Mas tem muito dinheiro, né? Tem um livro que traz a questão de como empresas de garagem, ideias de garagem podem quebrar e trucidar empresas enormes. Tu pega o exemplo da Netflix, era uma empresa que os blockbusters não botavam nenhuma fé, já foi oferecida a ser vendida, não queriam na época e aí acabou trucidando. Eu acho que tem empresas para todos os gostos, né? locadoras. Mas a gente vê grandes histórias, normalmente as que a gente mais gosta, é isso, né? É um muito louco que teve uma ideia e todo mundo falou, isso aí não vai dar em nada. Aí a pessoa falou, vai. E aí ela fez acontecer. E isso não precisa de muito dinheiro, isso precisa de muita vontade. Com certeza. Então, enfim, vamos lá.
Não precisa de dinheiro, então. Muito Não. dinheiro. Precisa de dinheiro, precisar, Precisa sim, do normal. mínimo, né? Mas não muito dinheiro. Segundo ponto. Trabalhar com o que ama garante sucesso. Mito ou verdade? Mito. Mito? Por quê? Eu acho que facilita, Tá. porque quando a gente ama o que a gente gosta, fica mais leve da gente fazer. Mas como a gente falou, né? Se eu paro no meio do caminho e paro de aprender, e paro de trocar, paro de compartilhar, certamente eu não vou muito longe. Eu posso, assim, questionável, né? O que é sucesso pra cada um? Aham. Então talvez eu chegue numa estabilidade que pra mim é sucesso, tá ok. Mas eu acho que esse sucesso de a gente gostar do que faz e as coisas estarem crescendo, sabe, prosperando, eu acho que a mal que a gente faz facilita muito e dá gás pra gente fazer, mas não é sucesso garantido. Acho que a gente precisa Ele facilita, realmente, ele facilita. claro. Ele facilita muito porque, como a gente falou antes, né, sobre a questão do cansaço, né? Quando tu trabalha muita coisa, muito tempo numa coisa, se tu não gosta daquilo, frustração e indignação. Hoje eu dei um exemplo pra uma pessoa que estava conversando sobre isso e eu falei, é tão importante a gente conhecer o que a gente gosta que, por exemplo, para ganhar mal, eu posso trabalhar garçom no boteco lá e aí tá tudo certo, me divirto, ou eu posso trabalhar como estoquista, né? Os dois Sim, não são sim. grandes salários, mas se eu não gosto de pessoas e eu trabalho como estoquista, eu vou ser tão bom naquilo que muito provavelmente eu vou evoluir naquilo ali, porque eu gosto do que eu faço. Sim. Eu lido com números, eu lido com dados, eu não lido com gente porque eu não tenho jeito. E às vezes quando eu sou um bom garçom ali, alguém vai olhar e vai dizer, te quero na minha empresa porque, cara, tô atendendo tão bem as pessoas. Sim. Então a gente tem muito mais chance de prosperar se a gente faz o que a gente gosta. Mas sucesso Justíssimo. garantido não. Justíssimo. Muito bom, concordo. Terceiro ponto, então, vamos lá. Networking é mais importante que conhecimento técnico. Mito ou verdade? Essa é Essa é pesada, hein? pesada. Produção não pegou eu leve acho que nessas meio- perguntas porque, aqui. assim, depende. Porque, por exemplo, eu acho que é muito importante a gente ter essa Sim. troca. Total. Porque, por exemplo, né, não é sentado atrás de uma mesa estudando que a gente vai olhar oportunidades, por exemplo, né? A oportunidade tá aí, elas estão passando a toda hora. E se a gente tá enfiado atrás de uma mesa, olhando para baixo, só olhando para um livro, Sim. as oportunidades vão passar e o cavalo encilhado passou e a gente não aproveitou. Mas, como a gente falou antes, né? Eu acho que tem o período que a gente já precisa aprender o técnico. Mas, sim, network, gente, é tudo. Por exemplo, se eu não estudasse networks, por exemplo, a Simone não tinha me chamado para fazer a palestra amanhã na CIP. Justíssimo. Então, as pessoas saberem o que tu estás fazendo e tu contar para as pessoas o que tu estás fazendo e mostrar e conectar, Sim. isso para quem empreende é ouro. Então é meio a meio. Ela... Eu acho assim, se eu tivesse que, por exemplo, fazer uma escolha, né? Eu vou me dedicar agora ao quê? Depende do momento da minha empresa. Sim. Eu acho que o networking, em algum momento, ele é mais importante se eu tenho um conhecimento técnico mínimo, né? Sim, sim, sim. Então não adianta eu eu nada tá conhecer sempre numa pessoas faculdade, e não ter numa nada a pós, oferecer numa também. coisa, e eu estar sempre atrás de uma mesa aprendendo. Sim. Mas o período de aprender algo e ter uma parte técnica é importante. Muito bom. Tá bom, Mas foi justo. difícil, hein? Mas Essa saiu foi bem. mais, A produção não tá leve nessas perguntas. O próximo, então. Falhar no negócio é sinal de fracasso. Mito total. Por A quê? gente tem os maiores aprendizados quando a gente falha. O ser humano não tá ainda no nível de consciência que a gente aprende pelo amor, né? A gente aprende pela dor. E isso em tudo. No relacionamento, na nossa empresa, em várias frentes. E então, quando eu entendo que falhar é um sinal de fracasso e eu paro de tentar, aí eu fracassei. Mas se eu paro e olho por que eu falhei, e eu paro, olho aquilo e aprendo com... Aí sim, aí eu posso Sim. fazer aquilo 1000 vezes. E às vezes o empreendedor vai falhar 1000 vezes. Na 1001 ele acerta. Aí ele sabe por que ele acertou. Total. Acho que Então- falhar faz parte do processo. Sabe que até foi engraçado que eu abri uma turma em junho e eu não tinha as meninas ainda, né? E aí, enfim, não fechou turma porque, cara, eu sou um desastre em processo de venda, eu sou bem ruim. E aí, não tenho esse talento. E aí foi engraçado que quando eu falho em algum lugar, e amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre recurso, às vezes eu fico muito fechada, né? Eu sou muito faladeira, dá pra perceber. Eu sou bem comunicativa, gosto, mas quando eu falho e eu preciso pensar, eu viro um tatu, assim. Eu fico totalmente, às vezes, até inacessível. Isso é um recurso. E aí o meu marido trouxe a fala de, às vezes eu acho que tu tá mal porque não deu certo. Daí eu falo, não, eu já tô pensando por que não deu e como é que eu vou fazer no próximo. Porque se eu não conseguir ir lá fechar a turma, eu preciso entender onde é que eu falhei e eu preciso rápido entender e aprender, porque eu preciso aplicar outra coisa pra agora, porque eu preciso fechar a próxima turma. Total. Se eu ficar sentada chorando porque não fechei de junho, vai dar dezembro, eu não fechei.
E aí foi onde, nesse movimento, eu trouxe as meninas, a gente mudou um monte de coisa. Agora, esse mês não era o que a gente queria, realidade e, né, expectativas diferentes. E, cara, semana passada a gente sentou na mesa, todo mundo, e falei, ó, a gente vai mudar tudo de novo, porque o que eu queria a gente não alcançou. Sim. Então a gente vai mudar tudo de novo, agora a gente vai pra lá, e a gente reestruturou tudo de novo. Então acho que essa coisa de a gente falhar e aprender, e agora é isso, e a gente agora vai por aqui, não dá pra gente ficar mudando o tempo todo, mas assim, se a gente já viu que falhou, eu preciso entender e aprender. Então, gente, falhar faz parte do processo. Total. E quando tu fala sobre a questão até de a pessoa já entende e vê o erro, Uhum. entra muito numa parte que eu vi sobre a questão de gestão de até de projeto, quando tu... Projeto em geral, né? As pessoas que quando ela tem aquela... Putz, errei, vai cair, vai sofrer pelo aquilo e não vê que tem que ser ágil, realmente, faz parte. E tem uma frase, acho que de efeito, que a gente pra guardar aqui, que Uhum. eu acho assim, ó. O que eu vejo? Eu não conheço ninguém que tem sucesso que nunca falhou. Mas eu conheço várias pessoas que desistiram do processo porque não conseguiram em algum ponto e aí elas não tiveram sucesso. Então, mas eu acho que na história de pessoas que estão bem-sucedidas, estão felizes com a sua empresa, eu não conheço ninguém. Aí eu me arrisco porque eu nunca uso essa expressão ninguém, porque eu acho que ninguém é muita gente. Uhum. Mas nesse ponto, eu não conheço ninguém que teve sucesso que nunca falhou. Total. Acho que faz parte Então, totalmente do processo. é. Com certeza, eu É concordo gostoso, super. né? Bom, dá uma corrida. Errar faz parte. Faz E acho que ele é parte. bom pra tu conseguir aprender mais também. E principalmente quando a gente tá muito alto, né? Então a gente vem numa onda assim que, agora eu sei tudo, agora eu aprendi tudo. E aí a gente vem Sim. e toma uma pela frente. E a acho gente que não essas esperava. falhas, quando caem nas pessoas, elas já definem muito o perfil delas. Uhum. Eu acho que quando a pessoa erra e vê que aquele erro pegou de um jeito que ela não consegue continuar, tu já identifica um perfil ali de que a pessoa talvez não tenha o lado empreendedor tão forte mesmo, ou que ela talvez a resiliência dela não seja tão... É desenvolvível, mas dói mais. Sim, total, total. Sacrifica mais, né? Sim, sim. Eu acho que o tanto de ideias e projetos que acabam ficando no caminho é enorme É porque nesse falhar mundão. é ruim, mas superar é ótimo, né? Nem me fala. É. Mas enfim, vamos para a última, que senão a gente não acaba esse podcast que tá muito bom, mas tudo bem. A última é mais polêmica até, tá? Mito ou verdade? É melhor abrir uma empresa do que trabalhar CLT? Essa aí eu... Nossa, aí eu que vou pesado, ter que puxar a produção. sardinha pro meu produto, que vai do perfil. Boa. Porque o que acontece? Pra mim, pra eu trabalhar hoje numa empresa CLT, eu teria que estar muito alinhada numa empresa que teria que me dar autonomia, de eu inovar. Então, assim, e é uma responsabilidade muito grande, né? Porque sempre que tu tá trabalhando numa empresa, se tu não tá no topo da cadeia, tu não tem a visão do todo. Sim. Então, por exemplo, às vezes eu acho algo do meu lugar que eu trabalho, no CLT, só que eu não tô vendo todo. Então, às vezes, sabe aquela reclamação que tem, às vezes, na empresa, que diz assim, a gente dá opinião aqui, mas ninguém ouve a gente. Não é que não ouve, mas é que pode ser que a tua opinião, ela seja uma parte do todo, que as pessoas consideram, mas talvez não seja a decisão que tu gostaria. Só que isso não quer dizer que as pessoas não te ouvem. Então, eu precisaria, acho que, de uma autonomia dentro de uma empresa que, enfim, né, custaria achar. Então, hoje, pra mim, é muito mais gostoso eu estar numa empresa. Vou dizer dessa água não beberei? Não. Sim. Se um dia eu achar uma empresa que, né, aceito propostas. Então, assim, é isso que eu digo, eu tenho que estar alinhada com o meu perfil. Então, se eu conhecer uma empresa que, claro, me pague bem, né, pra eu ter ali o mínimo do que eu preciso de recurso e eu esteja alinhada com o que eu quero, é como eu falo, não digo, realmente não faria. Pra mim, hoje é mais confortável. Mas eu sei que tem perfis, como eu falei, né? Dependendo do perfil, a pessoa abre uma empresa um ano depois ela tá doente. E quando eu falo doente, a gente é doente mesmo. Sim, sim, Porque sim. geralmente é isso, é perfil. E aí, pra essas pessoas, eu falo... E a gente precisa aprender, culturalmente, que a gente ser CLT, trabalhar bem numa empresa e cumprir nosso papel numa empresa não é um demérito. A gente precisa entender que se todo mundo tivesse espírito empreendedor e quisesse fazer sua empresa, não teria ninguém pra servir a gente. Total. Quando eu digo servir de trabalho, né? De troca. Então, gente, cada um precisa ocupar o seu lugar. Isso não é um Sim. demérito. Isso, a gente precisa de boas pessoas trabalhando. E aí eu preciso estar bem pra trabalhar bem, pra fazer boas empresas, porque daí eu faço parte de um todo que serve bem ao mercado. Total. Então, Não é nem mito nem verdade, então. É perfil. é perfil. Justo. Exatamente. Justo. Tudo bem, vou deixar passar, porque É. eu achei que essa foi a produção sacaneou. Tô brincando. Mas é porque eu acho que a gente, culturalmente, a gente tem esse mito. Sim, sim. E aí a gente tá falando muito isso, né? Hoje, por exemplo, hoje um monte de gente virou PJ, porque eu ganho mais.
ganha mais, mas aí tu tem que calcular a tua aposentadoria, porque daí tem outras coisas que tu não tem. Sim, sim. Então tem outros benefícios que o CLT te traz, que uma PJ não traz. Então eu acho que tu tem que entender muito o que tu tá fazendo. Tem um pró e contra porque a gente criou dos esse dois mito. lados, Ah, eu agora acho, você é PJ que é muito melhor. Depende. Sim. Olha bem pro que tu tá fazendo. Então a gente. Aí é isso que eu tô te falando, que daí todo mundo vai pra um lugar, a gente vai junto, tipo, agora todo mundo. Porque daí é bom. Depende, bom pra quem. Sim, sim. Então eu acho que se criou um mito em relação a isso, mas se a gente for olhar de pertinho, depende Total. do perfil. Justo. Bom, gostei desse Mitos e Verdades, hein? É, Bom achei bem quadro interessante pro meu- pensar sobre isso. Bem legal. Achei bom. Enfim, agora tem um último bate-papo também, um outro quadro que é o Bate-Bola Empreendedorismo, que são 4 perguntinhas bem Vai ser leves, rápido. muito leves, e são de recomendações. Tá. A primeira, um livro que todo empreendedor deveria ler. Um livro. Eita. Ou um livro que tu acha que as pessoas precisam ler, não só empreendedor. As pessoas em geral. Eu gosto muito da Brené Brown, que eu acho ela muito boa, eu acho que ela é muito direta no que ela fala. E ela tem um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito. Bom, E ele é um livro que me marcou muito, porque eu gosto muito da fala dela, né? Eu conheci ela naquele videozinho que ela faz, que é um urso com com deer. sei lá, sim. Que eles estão conversando sobre empatia e tal, ali que eu Aham. conheci ela. E aí depois, enfim, fui ler o conteúdo dela e li esse livro. Então eu acho que essa coragem de ser imperfeito fala muito sobre o que a gente conversou agora. Eu não vou falar com todo mundo, eu não vou agradar todo mundo, mas eu encontro a minha verdade, assim. Então eu acho que é um livro muito interessante das pessoas lerem. Mas tem, gente, Não, é. eu te, Bate mando, uma bola. foto, É eu te mando uma foto da minha biblioteca em casa. Vai ser um. É o Livrarias Roberto. Eu vim da Noruega com 19 caixas de livro. Meu Deus. Vou pra próxima então, pra senão eu vamos. falar muito de livro. Filme favorito? Filme favorito? Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é O Último Samurai. O Último O Samurai? Último Samurai. Eu sou apaixonada por esse filme. Eu adoro filme, então vejo muitos filmes. Sim. Mas esse filme, ele mexe em algum lugar em mim que eu acho que ele mexe muito com essa coisa de diferença de cultura, com essa coisa de a gente respeitar a cultura do outro. Então, aquele universo que acontece ali, né? De um americano tá inserido na cultura, né? Samurai, enfim, e ele é um filme, teoricamente, né? Passa ali antigamente, na cultura deles ali. Mas eu acho que esse respeito que se cria, essa questão das pessoas olharem pela perspectiva de outras pessoas. Então, esse filme é um filme que, por algum motivo, ele mexe muito comigo. Acho que nessa coisa de a gente aprender a respeitar Bom o filme, outro, assim. bom Eu filme. adoro esse filme. Justo. Bom filme. Uma música. Eu não me lembro agora o nome dessa música, mas ela é de Titãs, que ela é Epitáfio. Epitáfio. Sim. Essa música também é uma música que, quando eu escuto, Boa mesmo. mexe. Porque eu acho que é isso. Eu acho que a vida passa muito rápido. Muita gente coloca essa música como despertador do celular. Eu acho que não tá pra tanto. Mas acho que sim. pode Já escutei muitas ser. pessoas falando isso. Mas é aquela música bem É que eu poética acho que também. Né? ela é uma música que mexe quando a gente escuta ela de verdade, né? Mas eu acho que ela mexe porque é isso, né? Eu queria ter feito mais, então ela me coloca num lugar que eu não quero um dia pensar que eu queria ter feito mais. Então, quando as pessoas me perguntam às vezes algumas coisas, eu falo... Às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, Roberto, você tem medo de morrer? Daí eu falo, não, eu tenho medo de não viver. Então, acho que essa música me traz esse gancho. Eu não quero um dia sentar e dizer, eu queria ter amado mais, ter, sabe, feito mais. Sim. Eu quero um dia sentar num lugar e dizer, cara, eu fiz tudo o que eu tinha vontade de fazer. E aí eu fiz tudo que eu podia. E aí agora eu tô em paz, sabe? Então eu quero estar nesse lugar. E essa música me lembra isso. Legal. Muito bom. Uma pessoa que seja uma referência pra você. Pode ter várias, né? Mas... Eu acho que tem várias. Mas não adianta. Eu acho que os meus pais, eu hoje... meu pai traz muito essa questão, né, empresarial e de ter sido forte, mas eu acho que eu vim do aprendizado que eu acho que os dois, enquanto conjunto, porque eu entendi que a minha mãe, mesmo na fragilidade que a gente sempre entendeu ela foi sempre uma pessoa muito forte. E que ela, como eu digo assim, não, meu pai foi para o movimento de ir para a vida e realizar e estar à frente da empresa. Mas, cara, minha mãe só ficou com a base da família, da casa, de meu pai chegar e dizer, agora a gente vai vender tudo porque a gente vai comprar uma máquina nova. E ela falar, tá. E então, eu acho que esse lugar dessa cumplicidade, né? Hoje eles não estão mais juntos, mas teve, né, durante muito tempo. Meus pais se separaram depois de 40 anos de casado. Caraca. E aí, enfim, coisa da vida. Mas eu acho que Total. nesse momento em que a empresa aconteceu, a nossa história aconteceu,
a nossa vida mudou completamente, né? Eu vim de uma família completamente sem recurso e hoje a gente tem, né, uma empresa sólida, enfim, né, uma vida próspera. Então, eu vivenciei muito isso, né? Porque eu tenho 41, a empresa tem 47, então eu vi tudo isso acontecer. Então, acho que hoje eu escolher um dos dois é muito difícil. Então, eu acho que os dois, assim, são pessoas que hoje me inspiram, que eu entendo e que eu sou feita 50% de cada um. Perfeito. Então, eu busco, assim, entender nos dois o que eles têm pra me dar de bom e o que eu não quero repetir nos meus padrões. E aí entra a terapia. Justíssimo, justo. Muito bom. Bom, nosso bate-bola foi. E pra finalizar toda essa nossa conversa aqui, foi muito boa, eu gostei muito. A gente falou de várias dicas durante o podcast para os empreendedores, vários conhecimentos e várias coisas que a gente trouxe. Mas se fosse colocar uma dica de ouro, aquela que tipo, por favor, escute isso e essa é a minha dica para você, um empreendedor que está começando, que está já lidando na vida do empreendedorismo, uma frase ou uma dica, alguma coisa que tu queria trazer assim. Pode parecer comercial, mas é o autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, a gente não sabe para onde a gente está indo. Se a gente não olha para dentro, a gente não sabe o que a gente está fazendo com as pessoas. Se a gente não olha para dentro, a gente não sabe qual é o nosso propósito. Então, mesmo que um dia eu volte para CLT, eu sei lá o que eu vou fazer da minha vida no futuro. Sim. Mas eu acho que o ato, né, a atitude de olhar para dentro e me conhecer foi, eu acho que um gesto de bravura, porque nem sempre é fácil, mas eu acho que para quem empreende, para quem tem empresa, para quem lida com pessoas, e isso não é sobre ter equipe. É sobre a gente lidar com cliente, prestador de serviço, fornecedor, é sobre lidar com gente. E lidar com a gente mesmo. Então, acho que a minha dica sempre vai ser essa. Então, assim, se conheçam, olhem. E um puxão de orelha que a gente deu aqui no podcast que a gente fez, né, com vocês, foi isso, assim, eu vejo muita gente reclamando e pouca gente não, né? Mas assim, muita gente não agindo. Então, por exemplo, a gente tem bons grupos, a gente tem bons eventos, a gente tem bons conteúdos e às vezes eu escuto as pessoas reclamando que a minha empresa não vende, eu tenho problema com a minha equipe e aí a gente tá lá num evento, sábado de manhã, que tem um baita profissional falando e tem 10 pessoas na plateia. Então, eu acho que isso é o autoconhecimento e atitude. Perfeito. Acho que não tem jeito melhor de finalizar esse podcast com essa dica de ouro. Roberto, muito obrigado mesmo por participar desse podcast. Muito importante a sua presença aqui. Espero que tenham gostado desse bate-papo sobre empreendedorismo. E para quem quiser te achar, diz aqui pra gente, redes sociais, onde que a gente acha Roberta Olsen pra nossa câmera aqui. Então vamos lá. O meu Instagram hoje é Roberta Olsen, _ tá lá. Tem um podcast também que tá no YouTube e no Spotify, que é o Na Própria Pele, que eu gravo aqui. Que tá muito maravilhoso e cada episódio que eu faço eu tô mais apaixonada. Então tá lá também, né? Tá aí no YouTube pra quem gosta de assistir e no Spotify pra quem gosta de escutar. Daí tem lá nos links da bio, né? O WhatsApp e tudo mais. Eu acho que as redes sociais são essa. Perfeito. No Instagram, acho LinkedIn então... também eu tô, mas confesso que o meu LinkedIn está sendo tem que dar uma melhorado. Ativada? Tem. Tá, vamos... Mas tá lá, o contato tá lá. Perfeito. Mas acho que é isso. É fácil me achar, gente. E aqui Boa. a gente tá por aqui, né? Então todo mundo conhece a gente, então me achar é fácil. Gente, ficamos por aqui nesse podcast, então. Muito obrigado, Roberta, de novo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um novo projeto da Zoom, do Zoomcast, voltar mais para o empreendedorismo. A gente sabe que, além de trazer a questão do conhecimento, do conteúdo e tudo isso, a gente sabe que tem um papel que a gente quer trazer, que é realmente falar sobre empreendedorismo, que é algo que a gente vive. Então, espero que tenham gostado. Acompanhe também a Zoom nas redes sociais, @Zoom Brasil no Instagram, YouTube também, Zoom Produções. Confere lá a gente, se precisar de conteúdo profissional, de tudo que precisar realmente, de vídeos profissionais, conta com a gente. E é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado, produção. E até a próxima. Tchau, tchau.